Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós começamos uma série muito bacana sobre atualização de alguns pontos do direito penal. Ou seja, alguns temas atuais, alguns temas que estão em divergência dentro do direito penal, alguns crimes que estão em alta hoje. No programa passado, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, no YouTube, vai lá e baixa e você vai ver que nós falamos sobre o crime de preconceito, a atualização, como é que é a questão desse crime hoje. E hoje nós vamos falar sobre crimes sexuais. E aí, como é que está a regra, como são as regras que envolvem essas questões de crimes sexuais? E quem está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas, essas perguntas, esse tipo de crime, é o professor Vinícius Canezinha, ele é professor do curso de Direito da Unifil, professor da pós-graduação, advogado na área criminal. Professor Vinícius, crimes sexuais é uma coisa que cada vez aumenta, né? Acho que já existe quase que desde que o mundo é mundo, né? Os homens estuprarem as mulheres enfim, às vezes as próprias esposas. A mulher antigamente era tratada como se fosse muitas vezes um objeto, né? E hoje as coisas estão diferentes. A gente sabe que a sociedade evoluiu em muitos aspectos, né? E a gente está percebendo aí que ainda existem muitas questões envolvendo esses crimes sexuais em ambiente de trabalho, num transporte público, numa balada, né? As pessoas ainda não entenderam que o não é não. E muitas vezes o sim também é não, né? Se a pessoa está ali, muitas vezes alcoolizada, né? Não se deve praticar nenhum tipo de ato sexual. Mas eu queria que você esclarecesse tecnicamente, né, para as pessoas entenderem como é que funciona esse crime, né? A gente colocou aqui, a gente sabe que tem algumas notícias saindo aí, né, na mídia. E o que é esse crime sexual? O que caracteriza esse crime? Claro, Danilo. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui presente, é sempre uma satisfação. E, de fato, como você muito bem colocou, historicamente, comportamentos de natureza sexual são um problema não só hoje legal, mas também de natureza cultural. E a legislação ela tem tentado acompanhar toda essa evolução para lidar com o problema da melhor maneira possível. E hoje a legislação penal ela estabelece diferentes crimes para lidar com comportamentos que atentam contra a dignidade sexual. E eu vou começar, Danilo, tirando talvez da cabeça de muitos algumas ideias que não são verdadeiras, que você já até antecipou. Por exemplo, os crimes sexuais eles não podem ser praticados apenas contra mulheres. Os homens também podem ser vítimas de crimes de natureza sexual. É claro que essa não é a maioria dos casos, lamentavelmente, mas é possível sim que o homem também seja vítima desse crime. Outro ponto importante, o fato de, eventualmente, o casal, seja do mesmo sexo ou de sexos diferentes, estarem em um relacionamento ativo, não impede que haja um crime de natureza sexual, como você muito bem pontuou. É possível que um marido estupre uma esposa ou que cometa algum outro crime de natureza sexual contra uma própria esposa. Então são algumas ideias que eram trazidas lá do nosso passado e que hoje não se mostram como verdadeiras. E eu começo por um primeiro exemplo, que é o crime de importunação sexual. Um dos crimes contra a dignidade sexual mais recentes da nossa legislação e que ocorre basicamente quando alguém pratica um ato libidinoso, ou seja, algum comportamento de natureza sexual que pode ser desde uma carícia, pode ser até um beijo com conteúdo lascivo, apertar, apalpar, enfim, contra a vontade ou sem o consentimento da vítima. Que são os casos, Danilo, que acontecem, por exemplo, em transportes públicos, que a pessoa vai e passa a mão numa pessoa que está dentro do coletivo, que acontece muitas vezes em festas abarrotadas, a pessoa passa andando e rela, acaricia, pega em outras pessoas. Esses são comportamentos que caracterizam o crime de importunação sexual e que vão, portanto, levar à incidência do crime. Você deixou bem claro aí. É um crime que caracteriza pela a falta de consenso. Se há um consenso, são maiores, capazes, né? Ok. Agora, se não há um consenso, né? Aí é a prática do crime. Aquele que não consente está sendo vítima de um crime. Exato. O que eu queria te perguntar, mesmo porque o nosso tempo sempre é pequeno, né? Mas qual relação aos adultos? Os adultos sabem muitas vezes se virar numa situação dessa, né? O adulto ele vai fazer uma denúncia, ele faz um boletim de ocorrência, ele tem ideia. Agora, e as nossas crianças?
como é que fica essa questão dos crimes sexuais em relação aos menores, né? Fala um pouquinho pra gente. Esse é um ponto importante também da legislação, Danilo. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, vai trazer alguns comportamentos, mas definitivamente o mais grave que nós temos é o chamado estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável acontece em uma das suas formas quando uma pessoa maior de 18 anos de idade pratica um ato libidinoso ou mantém relação carnal que é a cópula vaginal, com pessoa menor de 14 anos. E aqui, Danilo, que é importante, não interessa para a lei se o menor consente, aceita ou não aquela prática. Praticou o ato libidinoso ou a relação carnal com o menor de 14 anos, isso caracteriza o crime de estupro de vulnerável, que é um dos crimes mais graves, inclusive, que nós temos no direito penal brasileiro. Entendi. Então, é importante chamar atenção para esse ponto. Qual que é a pena para esse? O crime de estupro de vulnerável, ele vai ter uma pena mínima de 8 anos e a máxima de 15 anos. Então, esse vai pra cadeia mesmo. Danilo, pena mínima de 8 anos já sujeita o autor do crime, muito provavelmente, ao regime fechado. Isso é muito bom. Se o legislador acertou, bem. Tinha que ser um pouquinho maior ainda, eu acho, né? Mas, então, tá claríssimo. Relação sexual de um maior de 18 com uma pessoa até 14? Até 14 anos. Até 14 é crime e vai pra cadeia. Exato. Se é maior, são 2 maiores de idade, aí a pena já é menor? Não, se é maior de idade... são 2 maiores. Um maior Perfeito. pratica o crime contra outro maior de idade. Perfeito. Como é a pena é menor do que essa ou não? Isso depende do crime. Porque se os são dois vários maiores, crimes aí são sexuais. vários os crimes contra sexual. Talvez o mais conhecido é o estupro. Isso. O que é o crime de estupro? É você constranger alguém por violência ou grave ameaça a praticar, ao ter uma conjunção carnal ou a praticar algum ato libidinoso. Isso pode acontecer entre adultos e se esse crime acontece, a pena é de 6 a 10 anos. Também uma pena elevada para o nosso ordenamento jurídico. E a importunação sexual, que é a que acontece muito nos transportes, A importunação sexual, que foi um exemplo que eu dei com relação a transporte público, festa, como é um crime que não tem violência e não tem grave ameaça, a pena ela é menor. A pena do crime de importunação sexual, ela vai de 1 a 5 anos. Tá. Essa que é a menor que as outras. Tá. Em relação a essas questões, Vinícius, de crimes sexuais, teve um caso que a gente comentou até lá na faculdade, era um casal de namorados. Acho que o tempo nosso está acabando, eu vou só perguntar, você vai responder depois do intervalo. O menino tinha 17 e a menina tinha, acho que 14, lembra? Claro, me lembro. E aí tiveram uma relação sexual, né? Aí eu quero perguntar isso para você vai responder no próximo bloco. Você fica aí, aguarda aí que ele vai responder. Se a gente tiver 2 menores namorando, um de 16, 17, a menina ou o menino tem 14, enfim, e ocorre relação sexual, vai ser crime ou não vai? Aguarda aí que a gente vai responder no próximo bloco. A antiga estação ferroviária, inaugurada em 1950, passou a sediar o Museu Padre Carlos Vaz em 86, pertencente à Universidade Estadual de Londrina. Até 81, os trens partiam e chegavam na estação monumental e imponente, embora uma cópia de modelos europeus. Como o Museu Histórico de Londrina abriga um acervo com mais de 30 mil fotografias catalogadas, aberto à comunidade, e que recontam a trajetória de 33 etnias que apostaram vidas e sonhos na Terra Vermelha, que apenas começava sua própria trilha. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você.
Você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV, mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre crimes sexuais. O professor Vinícius Canezin está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre esses crimes para a gente. Professor Vinícius, eu terminei o bloco anterior perguntando, né? Você deixou claro para a gente que o crime sexual contra um menor de 14 anos, ele é aumentado, ele tem uma pena maior, é grave mesmo, né? E existe o crime entre maiores, que também tem uma pena que é considerável. E aí eu te perguntei, e se tem lá um casal de namorados, vou dar um exemplo, um menino de 17, não completou 18, a menina tem 14, a família autorizou, deixa eles namorarem, e eles mantêm uma relação sexual e disso surge uma gravidez. Como é que fica isso? É uma situação bastante sensível, Danilo. Primeiro, tendo o autor 17 anos, haja aqui um limite de intervenção no direito penal. O direito penal ele só incide para quem é maior de 18 anos. Portanto, o crime, tecnicamente, ele está afastado. Agora, esse adolescente de 17 anos, ele pode se sujeitar à prática de um ato infracional, que é uma medida também violadora de direitos, só que afronta o estatuto da criança e do adolescente. Então, ele pode eventualmente ser responsabilizado perante o ECA. Só para o pessoal entender, quando um menor comete um crime, o ECA que regulamenta. Exatamente. E aí o crime, entre aspas, que seria para um adulto, é chamado de ato infracional para o menor. Perfeito. Né? E às vezes tem reduções de pena, tem algumas adequações por ser menor de idade. Com toda razão. Então, nesse caso, ele pode estar sujeito a uma medida protetiva lá. Uma medida socioeducacional, socioeducativa. Que vai ser totalmente diferente de um maior praticar. Não é pena, exatamente. Entendi. Mas o seu exemplo, Danilo, ele é relevante porque isso pode acontecer com um maior de 18. E se o maior de 18, dois exemplos que são hipercomuns. E se o maior de 18 tem um relacionamento ativo com uma pessoa de 13 anos, inclusive apresentando para as famílias aceitando. Às vezes a pessoa tem 18 anos, a menina tem 14, tem 13, tem 13 anos. Menos de 14. Menos de 14 anos. Tá. 14 já não é mais. Já não é mais o crime de estupro de vulnerável. Menos de 14. Exato. Tá. O que acontece nesses casos? Isso já chegou aos tribunais, especialmente em regiões que são mais afastadas em que se admite esse tipo de relacionamento. E pode esse relacionamento, aberto com todo mundo sabendo, levar ao que nós chamamos de erro de proibição, que é quando o autor do crime pratica o fato, ele sabe que está cometendo comportamentos sexuais contra o menor de 14, só que ele acredita que aquilo não é proibido. Porque isso pode autorizado excluir o crime ou diminuir a pena. Tá. Exatamente. Está autorizado pela família, todo mundo sabe, ninguém se opõe, é algo que é aceito, e aí pode não é o crime regra ou reduzir a pena. Exato, isso é excepcional, mas pode acontecer. Como também já aconteceu, inclusive já até caiu em provinha de OAB, o exemplo do maior que está na balada, cuja entrada é só permitida a maiores de 18, lá dentro está uma parceira vestida com roupas de adultos, ingerindo bebida alcoólica, eles mantêm a relação sexual, ele acreditando que ela já era maior de idade, e posteriormente descobre que era uma adolescente de menos de 14 anos. Isso pode levar a outro erro, agora o erro de tipo, que também pode excluir a prática. Lembrando que nesses casos, aí há o consentimento. Há o consentimento, porque se não tiver o consentimento, vai gerar outro crime. Exatamente. E se não for menor de 14, for com 15, 16? É aí, menor de idade também. Perfeito. Mas aí não vai ser a punição do estupro de vulnerável. Na verdade, não é nem crime perante a legislação. A prática de relação sexual consentida com maior de 14 anos de idade não caracteriza crime na legislação penal brasileira. Aí seria como se fosse um maior de 18, então. Perfeito. Para fins penais, o efeito é o mesmo, pois não é crime. O crime mesmo é para o menor de 14 anos, que é presumido. Exatamente. Entendi. Então as pessoas, antes de começar a namorar aí, primeiro descobrir a idade de quem está namorando, né? Acho que é importante. É importante. Descobrir a idade, pedir o RG, né? Quantos anos você tem, né? E depois perguntar para o advogado, ou consultar na internet, é crime ou não é, porque
Hoje em dia, realmente, a gente olha meninos e meninas de 14, 13 anos, que se você vê fora, você não vai falar que tem 13, você vai falar que tem 16, 17, né? Então, é importante que as pessoas hoje tenham cuidado, as coisas estão mais complicadas nos dias de hoje. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, né? Tem mais algumas coisas que a gente analisou aqui, porque tem alguns crimes de ambiente de trabalho. Como é que fica o crime sexual no ambiente de trabalho? Perfeito, Danilo. Primeiro ponto, se eventualmente alguém no ambiente de trabalho constrange a outra por violência ou grave ameaça a uma prática de ato libidinoso ou relação carnal, responde pelo estupro normalmente. Tá. Se alguém no ambiente de trabalho passa a mão, acaricia de maneira contra o consentimento, responde por importunação sexual também. A novidade do ambiente de trabalho é a seguinte: a lei penal traz um crime específico que pode acontecer no ambiente de trabalho, que é o chamado assédio sexual. E esse crime, Danilo, não precisa de toque de contato físico. O crime de assédio sexual, ele vai acontecer quando alguém no ambiente de trabalho constrange a outra pessoa com o objetivo de obter algum tipo de favorecimento sexual e utilizando-se de uma condição de superior hierárquico ou de ascendente. Portanto, não precisa praticar ato libidinoso, não precisa manter relação sexual. Então, esse crime é só o superior hierárquico que pode praticar. Exatamente. Colega não. Colega de mesmo O colega vai ter justa não. causa. A gente sabe que se o colega praticar um ato desse, se for demonstrado ali, a empresa ficar sabendo, pode demitir por justa Sim. causa. Mas entraria um mau procedimento, uma incontinência de conduta, algo desse tipo, né, pelo 482 da CLT. Mas no caso do crime mesmo, ser caracterizado o crime, entre colegas não vai dar. O assédio não. O assédio não. O assédio vai ser entre o superior e o inferior. O superior temos que praticar. Exatamente. O inferior não. Não. Para o assédio sexual não. O assédio sexual, o que é a essência do crime? A pessoa abusar da sua superioridade hierárquica. Igual da sua dentro de uma sala, o professor e o aluno. Exato. O aluno e o Exemplo professor não. excelente. A gente não. que é assediado muitas vezes não tem. Não vai crime caracterizar o crime de nenhum. assédio Alunos sexual. e alunas podem assediar a gente. Quem não pode é o professor. Exatamente. Tá certo. Eu nunca assediei, graças a Deus, nunca tive isso. Mas, às vezes, a gente recebe alguns tipos de assédio que a gente fica constrangido, né? Então, o crime de assédio sexual é da pessoa que tem o poder, vamos dizer ali, Exato. e usufruindo desse benefício, ele Constrange a vítima. Entendi. Consigo fazer mais uma perguntinha aqui. Como é que fica essa questão de crimes que a gente percebe, ou possíveis crimes num reality show? Tá no reality show... E aí acontece alguma coisa ali. Como é que funciona isso? Perfeito, Danilo. Uma pergunta também importante. É preciso dizer que o fato de as pessoas estarem em uma festa, em um programa de televisão, não autoriza ela a invadir a esfera de dignidade sexual e de liberdade das outras pessoas. Portanto, eventuais comportamentos cometidos dentro de reality shows também vão se submeter à legislação penal. Mesmo que o outro assinou um contrato que lá é meio que tudo liberado, independente disso. Independentemente disso. O importante nesse teu ponto, Danilo, é a questão do constrangimento. Você não dá o consentimento. Você não dá o consentimento como um cheque em branco em um período anterior. O consentimento ele é renovado a cada ato que é praticado. Ainda que a pessoa tenha, num primeiro momento, consentido com algum comportamento, se ela cessa o consentimento no meio, a partir dali não é mais permitido qualquer comportamento sexual. Isso tem que acabar. Então, ainda que esteja num reality show onde as pessoas possam ser levadas a acreditar que vale tudo, ou que as pessoas vão aceitar se submeter a tudo, isso não é verdadeiro. Se não tem um consentimento específico para aquele ato, isso pode levar à ocorrência de algum crime sexual. Professor Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo está esgotadíssimo, mas você vai continuar com a gente para a gente falar de outros crimes. A gente vai falar bastante de outros crimes, né? Você continua com a gente aí nas nossas programações. E eu quero deixar um último recado. Se você for fazer uma pós-graduação, vem para a Unifil. Na área do direito, nós temos direito penal, direito de trabalho, previdenciário, civil, notarial, perícias judiciais, enfim, vem para cá. Está aqui o telefone para você. Preço você sabe que cabe no seu bolso, qualidade você já conhece. Fique com Deus, até mais. Muito obrigado pela sua audiência.